Multiversos no ar. É uma alegria ter você aqui com a gente no programa que é uma parceria entre a PUC Paraná e também a Rede Evangelizar. No tema de hoje, vamos falar sobre direitos humanos, fora e dentro de casa. Afinal, esse grande pacto completa 75 anos nesse ano de 2023. Você de casa sabe do que se trata? A gente trouxe diversos especialistas para explicar em detalhes a importância dos direitos humanos fora e dentro de casa, hein? Mas antes, é claro, tem o trio Unladylike com a canção do dia. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço, um grito, um desabafo, e o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino. E você sabe, né? Aqui no Multiversos é o programa onde a gente versa sobre vários assuntos do mundo universitário e ainda recita muitos versos. Como eu falei, o tema de hoje, direitos humanos, fora e dentro de casa, tem um impacto gigantesco na nossa sociedade dos dias de hoje e é por isso que eu quero já começar a nossa conversa, que daqui a pouco eu apresento um a um, mas com a professora Jucimere Silveira, aqui da PUC Paraná, ela que é especialista. Esse é um tratado, professora, completou 75 anos esse ano. Como que funciona isso? Por que tamanha importância e por que cada vez mais a gente deve estar atento a tudo que esse tratado trouxe? Veja, os direitos humanos é uma conquista da humanidade, né? São muitos anos de conquista, mas ainda muitos desafios. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio justamente para que não se repetissem as atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Porque nós tínhamos, né, governos totalitários, o nazismo, o fascismo, milhões de pessoas perderam suas vidas, justamente porque não se aceitava a diferença. Pessoas com deficiência, judeus, homossexuais. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um grande pacto internacional, um grande acordo entre os países democráticos para que nenhuma violação dos direitos humanos se repita, inclusive no dia a dia, né? Então, por isso é uma grande conquista, porque é um grande acordo internacional para que a humanidade avance, garantindo direitos para todas as pessoas, para todos os povos. E é uma ótima forma da gente começar essa nossa conversa com esse pontapé inicial que a professora Jucimere trouxe. E aí eu relembro, né, como você colocou ali, desde 1948 foi quando foi feito esse grande pacto. E eu gostaria de saber de você, daqui a pouco, também de todos os outros presentes aqui, quais foram os principais avanços, apesar dos retrocessos de lá para cá? O principal avanço é que todos os países iniciaram a estruturação dos seus sistemas de direitos humanos. Nós temos, né, também instâncias internacionais que vigiam, que controlam, né, as violações, que têm esse papel de impulsionar a garantia dos direitos humanos nos países. Então esse é um grande avanço, porque o próprio Brasil também estruturou suas políticas públicas, a nossa Constituição Federal de 88, as legislações que decorrem dela, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha e um sistema de direitos humanos, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. Lá tem diretrizes que orientam a estruturação de políticas públicas. E é bem importante que essas políticas públicas sejam permanentes, para não acontecer o que aconteceu nos últimos anos, a fome voltar, 33 milhões de pessoas passando fome, né? E políticas serem descontinuadas. E aí, eu já passo a pergunta para a professora Solange Fernandes, né, que é referência no estudo da violência doméstica. Eu acho que tem tudo a ver, porque o tema é direitos humanos fora e dentro de casa. A professora Jucimere trouxe aqui diversos pontos, né, conforme a gente falou, apesar dos retrocessos, mas onde nós já avançamos. Como a gente pode estender tudo isso que a professora Jucimere trouxe, e Solange, para a relação dentro de casa? A violência contra a mulher, ela vem, né, ao longo de todos esses anos, ela vem sendo o foco de um debate. Durante a pandemia, a gente pôde acompanhar isso, né, um aumento
significativo de número de mulheres vítimas de violência. E a violência contra a mulher, ela acontece dentro da sua casa. E não alcança só a mulher, alcança os filhos, ao entorno, né? Então, isso é devastador, que as pessoas dentro desse senso comum, que a professora Jucimere falava, entende assim, a mulher que apanha e ela não rompe com isso, então ela gosta de apanhar. Né? Ou então, por que simplesmente ela não vai embora? E esse é um debate extremamente importante. A mulher, ela não vai embora, por quê? Porque ela pensa, antes de qualquer coisa, ela pensa na família. Antes dela mesma, ela pensa na família. Ela tem a perspectiva do casamento e, por vezes, a agressão física é a última coisa que acontece. Começam os instigamentos primeiro, né? Que vai agir diretamente na autoestima dessa mulher e depois vem o espancamento e tudo mais. Né? Por isso, as políticas públicas, né, permanentes, que possam efetivamente oferecer para essas mulheres e para essas famílias, de uma forma geral, suporte em várias áreas. Né? Suporte tanto para a mulher vítima de violência, quanto essas crianças e quanto o próprio homem, que é um agressor. Né? Então, hoje, o que a gente pode fazer para atender esse agressor? Né? Para que ele deixe de fazer isso. Porque senão você rompe essa relação e esse agressor passa a agredir a próxima mulher. Por favor, não me entendam mal. De maneira nenhuma estou aqui passando pano, né? No sentido de que esses agressores não precisam responder, né, à justiça pelo crime que cometeram. Né? Que a violência é um crime. Eu acho que o Ramon Ferreira, que é psicólogo, vai poder complementar, né? Você que está trabalhando aí com um público mais vulnerável, né? Socialmente, economicamente falando. Bom, eu acho que eu inicio essa fala trazendo um ponto para ser observado, que é extremamente importante dentro da sociedade na qual a gente vive. A gente precisa considerar o fator racial dentro da construção dessas políticas. A Jucimere falou muito bem sobre direitos humanos, né, mas a gente precisa resgatar a história e lembrar que a escravidão no país, ela não foi suficiente no país ou no mundo, né, em vários países do mundo, não foi o suficiente para a construção desse acordo que foi construído no pós-guerra. Então, a gente precisa lembrar que o racismo é uma coisa que estrutura a nossa sociedade, vai estruturar o nosso olhar, e é o racismo quem cria essa divisão, onde se considera que uns devem ter direitos e outros não. Porque esse olhar para a humanidade como um todo pode negligenciar alguns grupos. É necessário que esses grupos sejam olhados. Mulheres nas suas características, homens nas suas características e crianças nas suas características. O ECA traz um desafio para nós, enquanto sociedade, de olhar para as crianças como crianças. Quando a gente pensa na questão da violência contra a mulher, são muitos debates que ficam procurando quem tem a razão, de quem é a culpa, fica se culpabilizando muito as pessoas, sem compreender que a gente precisa aprender a acolher uns aos outros, precisa aprender a escutar uns aos outros, precisa aprender a entender que o que a gente faz não é necessariamente racional, nós não somos tão racionais quanto parece que somos. E isso passa por uma escuta, passa por uma sensibilidade que é necessária o tempo todo. E o que você trouxe, Ramon, estava refletindo aqui, tem uma palavra que tem tudo a ver com o tema de hoje, que são os direitos humanos fora dentro de casa, que é o acolhimento, né? Que é essa questão de não segregar, mas sim incluir. A gente tem um convidado hoje super especial aqui, que é o Dester. Ele é venezuelano, chegou no Brasil em 2022 e está no projeto da PUC Paraná Lampedusa. E está super feliz aqui então, Dester. Muito feliz. O projeto Lampedusa é apelido de o Papa Francisco, enfrentando a globalização da indiferença. Então, el 5 de outubro de 2018, comienza Lampedusa.
Eu vim de Venezuela em 3 de março de 2022. El 22 de agosto, eu comecei a estudar português. Estou tratando pues, de falar portunhol, você compreende? Para mim é muito importante. Eu estou muito grato de Brasil por as coisas que eu estou desfrutando como se fosse o sonho brasileiro, não o sonho americano, sonho brasileiro aqui no Brasil. Que legal, Dester, ouvir esse seu relato, esse seu depoimento, ver o impacto, né, que o programa da PUC Paraná Lampedusa traz para pessoas como você. Legal ver você desenvolvendo seu português também, tá para entender tudo já, Dester. Daqui a pouco você vai estar no meu lugar aqui conduzindo essa conversa. E Deus quer. E antes da gente ir para o nosso próximo bloco, queria apresentar a Giovana Selle, que ela é uma estudante de serviço social, né? E está engajada em diversos projetos. Como faz para a gente estar mais engajado nesse sentido de estender a mão ao próximo quando a gente está tratando desse tema, né? Que são os direitos humanos, os direitos sociais, tudo que a gente precisa. Eu vi na minha história, na minha caminhada, que eu estava em contato em muitas comunidades, com muitas pessoas diferentes, mas não via as dificuldades, não conseguia enxergar essas dificuldades que elas passavam quando a gente se relaciona aos direitos humanos. Então, quando a gente entra na universidade, e principalmente no curso de serviço social, que é o nosso foco, né, quase, podemos dizer, e com uma equipe tão maravilhosa que a gente tem aqui no quadro de professores, a gente começa a entender por aquilo que a gente passou e aquilo que a gente faz. E acho que a minha concepção daquilo que eu fazia, ou onde eu atuava, não era tão certa, eu não tinha uma intencionalidade naquilo que eu fazia. Eu participava de projetos nas comunidades aqui de Curitiba, a gente fazia ações com a juventude, ações com as crianças, mas eu não via a importância disso até o momento de entrar na academia. E aí você começa a querer saber mais. E quando você quer saber mais, você começa a estudar mais, se envolver mais. Então eu vejo hoje, olhando para tudo isso que eu vivo, que a gente precisa talvez ir para esse extramuro mesmo, né? De que forma que a universidade está dentro da comunidade, de que forma que a universidade ela forma pessoas para que estejam fora da universidade e atuando na comunidade. Às vezes a nossa intenção de fazer um curso é de que forma, quem eu vou ser, né? Aquilo que o Ramon trazia. Como que eu vou me profissionalizar, que dinheiro que eu vou ganhar, como que eu vou conquistar aquilo que eu quero, mas não a ação de transformar o espaço onde você vive. Muito bem colocado, e daqui a pouco, então, a gente volta para o nosso segundo bloco. Não sai daí que o Multiversos volta daqui a pouquinho com muito mais informação para você. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus votos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança e lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus motos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Ao som de Unlady Like, Multiversos de volta para você. E a música que elas trouxeram hoje tem tudo a ver com o tema do programa, Direitos Humanos dentro e fora de casa. Sangue Latino, do Ney Matogrosso, lá da época dos Secos e Molhados. E olha só que legal o que diz. O que importa é não estar vencido e nem vencer. Sem mortos, sem caminhos tortos. Então eu já pergunto para vocês como buscar essa paz profunda, o equilíbrio dinâmico entre oposições, a justiça, a inclusão, como que vocês veem tudo isso?
Eu acho que acima de tudo é o respeito, né? Saber sempre ouvir e saber o tempo certo de você falar, né? Então, acho que essa é a base da harmonização de todos os tipos de grupos da sociedade. E nós seguimos nosso debate por aqui, falando de direitos humanos fora e dentro de casa. Muito legal as perspectivas que nós ouvimos dos nossos convidados no primeiro bloco. E agora eu quero, inclusive, colocar uma questão para todos, onde a gente pode debater aqui. Afinal, a gente sabe, né, que os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. E a história dos direitos humanos, né, no Brasil e no mundo tem muitas conquistas e também violações. Então, a pergunta é, quais são as áreas hoje, gente, que merecem nossa maior atenção quando a gente está falando sobre esse tema? Veja que questão importante. São prioridades éticas, digamos assim, né? Nós temos algumas urgências em sociedade. Drummond de Andrade diz que das leis não brotam os lírios, né? Tem normas, legislações, mas há uma distância muito grande entre o que se diz e o que se faz em direitos humanos. Nós temos muitas pessoas, muitos grupos sociais, classes sociais, que vivenciam violações diariamente, justamente por essa distância. Então, essa é uma prioridade, é aproximar as legislações, as normas, os direitos conquistados, positivados, da realidade concreta das pessoas, né? É colocar os direitos humanos em prática. Nós falamos aqui já sobre o racismo estrutural. As políticas públicas e o próprio Estado, a sociedade foi muito colonizada no Brasil e não se descolonizou. Então, nós temos um racismo estrutural, e ele é estrutural porque ele se reproduz. Esse poder e as lógicas que reproduzem a desigualdade se atualizam. Nós temos um racismo estrutural e nós temos uma sociedade patriarcal. Então, a desigualdade étnico-racial, social e de gênero precisam ser enfrentadas como uma prioridade, porque elas afetam aqueles e aquelas que vivem em territórios mais desiguais, que não acessam os bens econômicos, sociais, culturais, embora participem da produção coletiva nessa sociedade. Essa é uma prioridade. Então, eu ouvindo aqui, né, hoje eu fiquei dizendo, puxa, como a universidade tem colocado em prática os direitos humanos, né? A gente pode falar desse lugar do curso de serviço social, do mestrado em Direitos Humanos, Políticas Públicas aqui da PUC, da nossa universidade, que pratica, por exemplo, a hospitalidade, né, e dá uma resposta para a situação da migração forçada. Aqui, o Ramon já conheço há algum tempo. O Ramon foi nosso estudante ali no Núcleo de Direitos Humanos e desenvolvemos um projeto chamado Conexão Jovem, que é utilizar a arte e cultura como uma ferramenta potente, transformadora, para criar vínculos com jovens que residem aqui na periferia. Nossa intervenção foi em torno da PUC. Então, um papel, não basta só o Estado também. Ele tem o seu papel de regular, nós temos o papel de fazer o Estado responder por meio de políticas, programas, benefícios, enfim, sim. Mas tem um papel que é da sociedade. Ela é portadora de projetos emancipatórios, transformadores. Então, nós temos que apostar nisso, fazendo o nosso papel em casa, na comunidade, na universidade, na igreja, nos diferentes espaços sociais. Então, prioridade é essa, nós também nos colocarmos nesse papel que é coletivo, né? Muito bem colocado para professor. Eu acho que o Ramon pode agregar com a perspectiva dele de psicólogo também. Que prazer ter trabalhado nesse projeto com você. Acho que é uma perspectiva diferente essa na qual a gente trabalhava. Inclusive, a política de drogas é uma política que serve como exemplo para a gente pensar nessas mudanças e proposição de outras políticas, né? Que a gente aprenda, enquanto sociedade, a propor e a acabar, em algum momento, com políticas de exclusão. Passa por esse olhar de compreender que tudo que existe no outro existe em mim. Que tudo aquilo que eu vejo como ruim, né, são coisas que eu não admito dentro de mim. Então passa por esse
pela alteridade, mas passa também pelo reconhecimento de si mesmo como potencial violento, inclusive. Essa agressividade, ela é presente em todos nós. Quando a gente passa a achar que a agressividade, que a violência está no outro, a gente negligencia isso dentro da gente, a gente não enxerga mais isso dentro da gente, a gente só consegue enxergar nas outras pessoas a violência. Eu queria chamar atenção para alguns números, né, quando se fala de violência. Então, lembrar que nós temos um estupro a cada 10 minutos no Brasil, né? Nós temos 3 mulheres vítimas de violência, não, vítimas de feminicídio, né, por dia, né? E a cada 2 dias, uma mulher trans ou um travesti, né, ou travesti é assassinado. E a cada hora, 26 mulheres sofrem violência física. E aí eu quero abrir a questão das violências. Então, a gente precisa, né, pensar que, primeiro, a violência contra a mulher ela é aclassista. Ela não tem classe social. Então, alcança desde as mulheres de classe mais alta até as das mais vulneráveis. Por que parece que a violência está só nas classes vulneráveis? Porque essa é que acaba aparecendo, né, nos meios de comunicação, que acaba demandando dos serviços públicos. E também chamar a atenção que não são todos os homens, mas são sempre os homens. E a gente precisa, né, operar no sentido de construir espaços, como eu vinha falando, né, na pandemia, nós da PUC, do Serviço Social, criamos todo um trabalho, né, de acompanhamento, de orientação, de divulgação, de onde essa mulher poderia buscar apoio. E também, no ano passado, nós, junto com a Casa da Mulher Brasileira e o curso de psicologia, começamos, então, essa ação junto a autores de violência. Por quê, gente? Porque muitos dos autores de violência, eles não se reconhecem como violentos. Eles acham, então, que você xingar, empurrar, isolar, rebaixar a autoestima, não é uma forma de violência. Violência é só quando bate e deixa lá a pessoa, né, em condição de ir para o hospital. Mas a própria mulher também. A própria mulher precisa refletir o que é violência, porque muitas vezes você vai fazer uma abordagem, ela diz, mas ele não me bate. Não basta você não ser machista, você tem que ser antimachista, né? Então, parar de rir de piadas, né, que expõem a mulher, né, de transformar essa mulher num objeto. Tudo isso são formas de violência, né, na forma como exclui, na forma do salário reduzido. Então, tudo isso é violência. Então, a gente precisa ampliar nossa concepção de violência e precisamos combater, porque esse é algo que cabe à sociedade. E aí, aproveitando que estamos chegando ao fim desse bate-papo, passar a palavra para a Giovana, incentivar a juventude, né? Você como representante jovem, como a gente pode fazer com que as pessoas, né, mais novas consigam entender esse conceito mais amplo dos direitos humanos? Aquilo que a gente, né, eu trazia no primeiro bloco, a gente falava sobre essa mudança de olhar, né? Então, eu saio daquele olhar do voluntariado para além dele, né? Ele é muito importante, mas para além dele agora é um olhar de garantia de direitos. Então, acredito que os jovens que participam muito nas comunidades, principalmente nas igrejas, né, nas paróquias, como foi o meu caso, que foi ali que eu dei início aos projetos voluntários, que eles procurem, sabe, aprofundar as questões, entender o porquê que necessita de um trabalho voluntário dessa forma mais assistencialista no local onde, né, a gente vai, nas comunidades. O porquê disso acontecer? Por que aquelas pessoas que a gente encontra não têm os seus direitos garantidos? E aí sim, a gente, de uma forma muito mais qualificada, se assim eu posso dizer, a gente consegue atuar na comunidade. Eu posso dizer que a los jóvenes que, como dice Platón, devemos aprender longo a vida. Não deixe de aprender. A las pessoas que
estão chegando ao Brasil, tem que pegar seus documentos e você tem os mesmos direitos dos brasileiros. Só isso. Está dado o recado do Dester, então. E o Multiverso de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha não só, né, se divertido aqui com o que a gente trouxe, mas principalmente aprendido e que consiga transmitir isso, essas mensagens para frente, porque é muito importante a gente estar cada vez mais atentos aí a tudo o que a gente colocou aqui, né, nesse Pacto dos Direitos Humanos, que está completando 75 anos esse ano, vem trazendo para a nossa sociedade. Te espero na próxima edição do Multiversos. Até lá. Valeu! Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus motos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus motos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino.